Hola, Yelse, ¿cómo estás? Olá, bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación del proyecto de memorias de los foros de teatro espontáneo y por estar aquí dispuesta a conversar sobre el primer foro que se realizó hace 20 años en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Ya hace rato, ¿cierto? Certo. Bueno, quería inicialmente preguntarte qué recuerdos conservas de esta experiencia. Essa experiência em primeiro fórum foi uma experiência excepcional, porque, primeiro porque era o primeiro, não havia nenhum internacional assim de países de América Latina. Em Córdoba estávamos muito bem recebidos. Havia uma trupe, uma companhia com Marilene. E todos trabalhavam, todos estavam involucrados em la organização. Havia muitas pessoas involucradas em la organização. E eram muito receptivos, muito amigáveis, sabes? Então, havia um ambiente, um ambiente muito bueno, socialmente, e também de conhecer as distintas maneiras de hacer teatro espontáneo. Los recuerdos son muy buenos de las personas, de la ciudad, teníamos actividades em mais de um local. Havia atividades em la oficina de Marilene e também outros lugares próximos em la ciudad e também em uma universidade, um campus de universidade havia algumas atividades e lá estávamos muito bem também, excelentes salas com equipos e tudo mais. Então, mis recuerdos são os melhores. O primeiro fórum foi um dos melhores. Una muy grata experiencia por lo que nos comentas. Hum. ¿Cuáles crees que fueron los aprendizajes más significativos de ese foro? Los aprendizajes, lo que aprendiste, lo que aprendieron las compañías que fueron, ¿qué aprendiste en ese foro? En esta época, en este tiempo, hace 20 años, yo estaba creo que en formación de psicodrama y teatro espontáneo, o talvez já havia terminado, recém terminado a formação. Então, para mim, muito, muitas coisas eram novidade. Havia a música que os chilenos, os argentinos hacían mucha música en las sesiones, danzas también, y había innovaciones en la manera de se estabelecer. Lo que más fazia era lo que aqui chamamos playback. Em português, teatro de reprise. E na Argentina e outros países de América Latina, se chama teatro espontâneo.
E para nós outros acá, teatro espontâneo é o mesmo que psicodrama. Quase lo mismo. Digamos que o psicodrama seria mais terapêutico, com objetivo terapêutico. O teatro espontâneo é sempre terapêutico, pero não solo com este objetivo, sino também social. Creio que havia essa distinção. E o que eu podia aprender, recuerdo mais de formatos, de, como se diz, essas esculturas. Você disse esculturas também, não? Estructuras, Não, quando três, formas. sim, três La pessoas fazem estructura, uma pose e se quedam. estructura. Ujú. Outra e se quedam. Compreende? Essas coisas quase não hacemos acá em Brasil. Entonces, podríamos decir que encontrarse con distintas formas, Aham, formatos y al mismo tiempo acceder a música, baile, como la combinación de sim, estas artes dentro de la práctica. A eso creo sim, que te refieres. sim, Ay, sim. qué interesante. Eh, Yelsey, bueno, ¿consideras eso, digamos, en lo que tú estabas haciendo en ese momento, que comentas que hace 20 años estabas terminando tu formación, Sim. correcto? Pero en tu práctica profesional, en lo que tú haces día a día, Uhum. eh, ¿qué aportó ese foro a lo que Yelse hace profesionalmente? Ah, não posso dizer deste primeiro fórum, porque não utilizava profissionalmente o teatro espontâneo. Não estava neste momento, eu estava em maestria e depois doutorado. Utilizava teatro espontâneo, já havia utilizado em maestria, com deficientes visuais. É o mesmo em espanhol? Pero já lo havia hecho. Não trabalhava com o teatro espontâneo. Não lo utilizava em meu trabalho. Pero, y cuando comenzaste a usarlo, Sí, pero bien, algo quedó. não puedo dizer de este ou de aquele fórum, pero por estar em muitos fóruns, tenho um conhecimento mais amplo, compreendes? Ah, este ano, há 3, 4 anos, estou na coordenação de psicodrama público de São Paulo. Ujú. Todos os sábados, há psicodrama público aberto para quem queira vir. A hora está online, aunque não retornamos ao presencial. As pessoas vêm e cada semana há um diretor, um condutor. Há muitas maneiras, cada pessoa nasce de uma maneira distinta e, e podemos diversificar. E para mim, o fato de estar sempre em outros países de América Latina me dá muito mais abertura para o novo. Comprendo. Sí. Bueno, Yelse, ¿y qué huella crees que ese primer foro, qué huella, qué impacto dejó ese primer foro en la escena del teatro espontáneo latinoamericano, en lo que hoy llamamos el movimiento de teatro espontáneo? ¿Qué pasó con ese foro? ¿Qué dejó esse foro para el movimiento? Sabes que se passou uma coisa muito importante. Pós-fórum, Ujú. depois de fórum, havia uma comunidade de pessoas de Bolívia que habitavam em Córdoba, em um bairro afastado.
e teriam lá um centro de cultura. E Marilei necessitava fazer algo para essas pessoas deste centro cultural de bolivianos, de pessoas imigrantes de Bolívia para a Argentina. Então, fomos para lá. Isso pós-fórum. Estávamos lá à tarde, havia ninhos à la calle que tocavam e cantavam, como na escola, e depois estavam todos adentro. Hicimos cenas, e foram cenas muito fortes, de madres e seus filhos, e a polícia. Me recuerdo hasta ahora que eu era madre de um ninho desses que cantavam a la calle, e que a polícia queria levá-lo para a prisão. E todos estavam em la trupe. Havia os chilenos, os brasileiros e os argentinos. Hicimos muitas cenas e estava belíssimo. Foi um trabalho muito, muito interessante. E depois, em todos os outros fóruns, exceto em Uruguai, que estávamos fora da cidade, em todos os fóruns havia trabalhos em comunidades. Esses trabalhos em comunidades que se multiplicam a cada fórum têm sido uma marca distinta de teatro espontâneo. Não há congressos de psicologia, outras coisas que fazem isso que nós fazemos, de ir à la comunidade. Entonces este foro y esa experiencia post-foro dio la apertura al trabajo con comunidades en los siguientes foros. Sim, sim, exatamente. Bien. Claro, y eso se presta para la reflexión, para el trabajo, para la inclusión en adelante de lo que seguiría en la historia de los foros, para que desde el movimiento se piense lo que es el trabajo con comunidad, ¿cierto? Lo ves Aham. desde ese punto de vista también, en ese impacto. Desse impacto e da necessidade de estar em las comunidades. Nunca hacermos solo para nós outros, Mm, e sim com a comunidade. bien. Quería también como que nos contaras ¿qué recuerdas de la programación de ese foro? ¿Cómo se organizaron los espacios? ¿Qué había en la mañana? ¿Qué había en la tarde? ¿Cómo era el itinerario? Não tenho recordação de uma plancha com as atividades. Não me recuerdo disso, não me recuerdo. Não sei. Sei que estávamos para cá e para lá e seguíamos, pero não me recuerdo de haver uma organização específica em papel, algo assim, não. Não me recuerdo, não puedo dizer. No habían, pues no recuerdas, pero entonces, ¿qué puedes quizás recordar entonces de esos espacios de compartir? ¿Qué temas se abordaban? ¿Eran espacios para ver funciones de otras compañías o cómo era? Un Sim, poco de la metodología. sim, sempre ou de outras, sempre companhias distintas que coordenavam as atividades. Algumas com todos, la final, para começar, e la final, estavam todos no mesmo salão. Pero as outras sim, cada uma era uma pessoas de um país ou de uma cidade ou de uma trupe que se apresentavam ou que coordenavam a atividade, não necessariamente só apresentavam. También es de recordar, creo yo, que este primer foro fueron no tantas personas, más o menos cuántas personas recuerdas. 50? Não, tenho, não estou segura. Não estou segura se havia 50. Menos de 100.
Más de 50. Y Más de menos 50, menos de 100. es un número muy desaproximado. Pero eso facilitaba quizás que entonces lo que mencionas, que se Ah, pudiesen reunir todos al sí, sí, mismo tiempo en un mismo espacio para, o sea, no había una división del grupo por sí. actividades puntuales, sino que todo lo trabajaban colectivamente. No todo el tiempo, Ok. pero había actividades simultáneas, pero no había una programación para elegir lo que quiero ahora, inscripciones, no había inscripciones, ¿sabes? Íbamos donde podíamos ir. Había incluso la presentación de teatro debate con la trupe de Moisés, de la cual hacía parte yo. Bien, qué interesante. Y eh, ¿cuáles crees, partiendo como de esa experiencia, y tú has participado de foros actuales, estuviste en Chile, te recuerdo también en Ecuador, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles crees que son esos desafíos que tenemos actualmente como movimiento en relación a los foros y a nivel general? Creo que esta parte de actuación en las comunidades Ujú. necesita un poco más de planeamiento, de se De programar, planeación. saber bien dónde vamos, cuánto tiempo para llegar a una comunidad. É necessário mais programação. Isso necessita, porque temos que ter muito cuidado com as comunidades. Não estamos lá para entretenimento. Então, é necessário haver conversas e programação, e saber ao certo o que vamos a ser e por que vamos lá, compreendes? Então, penso que isso exige de nós um pouco mais de trabalho. Bien. Jensen, no sé si quieras añadir algo más que quizás no te haya preguntado en torno a este primer foro que creas deba mencionarse. E o primeiro fórum, só puedo dizer que estava maravilhoso, que era uma experiência inigualável. Não sei se algum outro estava tão bueno como este primeiro fórum. Pero todos os fóruns foram muito interessantes. Estive em Uruguai, Paraguai. Paraguai estava muito interessante também. Chile 2 vezes, Argentina e o que mais? Não sei. Não Este estava em primer México. foro, este primer foro ha tenido mucho tiene la característica de que fue el primero, entonces será reconocerse, ver al otro, ver que lo hace. Sim. E havia mais pessoas de Brasil. Agora, me parece que os de Brasil não sabem que há fórum e não se interessam, não estão presentes. Eu sou a única pessoa de Brasil que está em todos os fóruns. E não estava assim. Em Paraguai havia mais pessoas de Brasil. Em Chile havia também outras, não a hora, outra, el ¿Y por segundo. qué crees que no se enteran o no se interesan o qué pasa de pronto con esa participación? Creio que não há divulgação de fórum em Brasil. E um pouco também por la língua, Ujú. há uma dificuldade. Eu mesma fui a estudar espanhol para compreender bem meus amigos de Chile e de Argentina, porque não me compreendiam. Então, fui a uma escola de espanhol para estudar. Por isso, agora, puedo falar um pouco, um portunhol um pouco melhor. Pero sí, ahí llama la atención eso que mencionas acerca de la participación y cómo también se difunde o se atrae al público de Brasil. Sim, sim, será muito bueno se puder.
atrair el público de Brasil. Y ya que, perdóname, tocas este tema, no puedo dejarte ir. Entonces, ¿qué pasó en ese primer foro que logró involucrar a las personas de Brasil? Hum, Em verdade, creio que estávamos em uma trupe com Moisés, que tinha uma Ujú. escola de formação, e por isso estas pessoas estavam lá. Además, umas 3 pessoas, porque havia nesta época não era bem um fórum, era um festival, se disse aqui, uma fiesta de teatro espontâneo. E então estávamos em contato com essas outras pessoas. Creio que a escola de Moisés hacía la puente A través del puente con la escuela de Moisés. Ujú. com Brasil. Era la Ok. puente. Bueno, Yelse, muchas gracias por regalarnos estos minutos, por contarnos cómo fue esa primera experiencia del primer foro en Córdoba, Argentina, hace ya 20 años, en el año 2005. E já se passaram 20 anos, não me recuerdo de tudo. Pero estas memorias han de ser muy valiosas, créeme, para lo que continuará. Muchas gracias. Muitas graças também.